Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os leilões do Tesouro Nacional, o que o Tesouro está ofertando e qual a reação dos bancos em relação a essa oferta do Tesouro. O que os grandes fundos de pensão, fundos de previdência, bancos grandes estão comprando, realmente investindo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, que vamos sem enrolação acompanhar então essas informações. Como você já sabe, essas informações estão aqui no site aqui do Ministério da Economia do Tesouro Nacional. E nós tivemos então leilão no dia 24, que é da NTNB, e tivemos também os demais títulos no dia 26, a última quinta-feira da semana de agosto. Vamos então direto aos resultados dos leilões. Primeiro vamos falar aqui da NTNB, ou IPCA com juros semestrais. Eu vou aqui resgatar o histórico do que nós tínhamos no leilão anterior. No leilão anterior tivemos uma baixa oferta de títulos, uma disparada das taxas, mas mesmo assim todos os títulos comprados. Então grava essa informação, porque como você já sabe, numa semana, com relação à NTNB, o Tesouro oferece 24, 28 e 40. São esses os títulos do leilão. Na semana seguinte, que é essa agora, muda os vencimentos, 26, 30 e 55. Costumeiramente, é isso que vem acontecendo. Então, o que eu tenho que fazer? Ocultar essa informação para que você entenda que nós temos que comparar com essa, que são os mesmos títulos. Segunda informação importante que serve para qualquer tipo de leilão que nós vamos falar nesse vídeo de hoje é que a cada 15 dias nós estamos vendo uma variação muito grande, ou seja, desde o final do mês de julho nós estamos vendo as taxas dispararem. Agora é que elas andam regredindo, mas elas aumentaram muito. Então vamos lá a comparação. Primeira coisa que nós podemos observar, as taxas aumentaram em todos os prazos. Acompanha comigo. 26 saiu de 4,23 no dia 10/8 para 4,48. O 30 saiu de 4,48 para 4,67. E o 55, 4,73 para 4,86. Repetindo para você, a comparação é sempre com os mesmos títulos que nós temos nesse tipo aqui, com os mesmos vencimentos. Então, é com o leilão que aconteceu há 15 dias atrás. Então, você vê que as taxas aumentaram. Com relação à oferta de título, continua baixíssima. Veja que no leilão que eu estou comparando, eram 2.800.000 títulos. No leilão anterior, caiu novamente, mas veja o histórico aqui, é sempre um volume bem alto de títulos. Então, prosseguindo, a oferta continua baixíssima. Foram ofertados 175.000 títulos e comprados aproximadamente 169.000. Mas o mercado comprou 97% dos títulos. E com um detalhe aqui interessante, inclusive os títulos que nós tivemos aqui da volta 2, tanto do 2030 quanto do 2055, houve uma compra percentualmente falando bastante alta. Ou seja, esse percentual de compra continua elevado, acima aí dos 90%. Um resumo então desse leilão de título NTNB, IPCA com juros semestrais. Aliás, se você gosta desse tipo de título e quer entender um pouco mais sobre juros semestrais, seja do IPCA, seja do Tesouro Prefixado, assista esse card nosso que você vai entender tudo. Quando é que paga o cupom? Qual é o valor do cupom? Assista para você entender melhor. Bom, o resumo é: o Tesouro voltou a ter uma baixíssima oferta de título, a exemplo do que aconteceu há 15 dias atrás. É a segunda pior oferta de título dos últimos 2 meses. O histórico desses títulos, como você já viu, é acima de 2 milhões. E ultimamente ela está aí, ó, 175 mil. No anterior foi muito alto, mas veja no anterior 172 mil. Então caiu e caiu muito. Mas por que pode se justificar essa queda? Bom, a primeira justificativa é que as taxas subiram muito em todos os prazos, principalmente os de curto prazo, 2026. Talvez por isso a volta 2 não apareceu o comprador. Então veja, 2026 em relação a 15 dias atrás subiu 24 pontos base. O 2030, 18 pontos base. E o 2055, 12 pontos base. Então todos eles subiram. Qual é a informação que nós podemos tirar? Bom, os grandes players continuam comprando NTNB, ou seja, o IPCA com juros semestrais.
Se você tem acompanhado os nossos vídeos, nós aqui no Tesouro gostamos bastante desse título. Inclusive fizemos uma enquete que verificou que mais de 80% das pessoas do canal estão comprando o Tesouro IPCA. E veja que o mercado também está interessado. Somente não compraram então aqui, ó, toda a volta 2, porque veja, o que aconteceu aqui nessa volta 2? Compraram bastante, mas não tudo. Veja aqui para o título 30 e o título 55. Enquanto que aqui o 2030 eles tiveram a compra do volta 1 toda e aqui também, ó. Repara comigo, a volta 1 100% comprado, 50 mil ofertado, 50 mil comprado. E assim vai para cada um desses títulos. Bom, resumo final da NTNB para que você entenda como está se posicionando. O Tesouro Nacional continua com uma baixa oferta desse título. Ou seja, na compreensão do Tesouro, as taxas ainda estão muito altas devido ao estresse que aconteceu no mês de agosto. Isso significa, então, que a estratégia do Tesouro claramente é de uma baixa oferta desses títulos, muito provavelmente em função de uma preocupação para não encarecer ainda mais a dívida pública. Então, o Tesouro deve ter um limite ali do que ele acha razoável de taxa para ofertar esse título. E aí ele vai sondando o mercado com uma baixa oferta. Se chegar naquele valor mais para baixo que ele entende que é razoável, talvez as ofertas continuem. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like. E se você quer entender tudo, absolutamente tudo de Tesouro Direto, eu já te convido, assista aqui, ó, Mapa do Tesouro. Temos colocado os vídeos lá que são sensacionais. Assista porque é gratuito. Vamos falar agora da NTNF. Que título é esse? Pré-fixado com juros semestrais. Pré-fixado com juros semestrais. Como você já sabe, nós temos um título correlato a esse do leilão do Tesouro Nacional, que é o 2031, que é ofertado para mim e para você no Tesouro Direto. Então fique atento a essas informações. Vamos então falar aqui. O pré-fixado com juros semestrais, nós tivemos aqui então a oferta para 2027 e para 2031, que são os vencimentos que nós tivemos. As taxas foram de 9,87 para um e de 10,29 para outro. Comparando com o leilão da semana passada, que eram os mesmos títulos, veja, não houve demanda. Foi aquele leilão surpreendente que o mercado rejeitou a oferta desse título pelas taxas que o Tesouro Nacional estava colocando. E agora o que aconteceu? Ambas as taxas subiram, mas não com relação ao leilão anterior, com relação ao leilão de 15 dias atrás. Então veja, saiu de 9,67, que já tinha subido lá em dia 12/8, e foi para 9,87 a taxa do 2027. Para o janeiro 31, saiu de 10,16 para 10,29. Então, em ambas as taxas subiram. A oferta continua baixíssima, eu diria que é uma pífia oferta. Entretanto, todos os títulos foram comprados. Vamos então tentar detalhar um pouco mais. As taxas vêm subindo nos pré-fixados. Veja que no 2027, no penúltimo leilão, subiu 46 pontos base. E agora neste subiu 20. Somando então, nós temos aqui 66 pontos base. Veja se não é uma disparada muito grande das taxas desse título. E o 2031? No penúltimo leilão, 54 pontos base e agora 12. Então veja que há uma preocupação sim do Tesouro Nacional com relação à oferta desses títulos. Segundo, todos os títulos foram comprados, 100% dos títulos comprados. O mercado comprou tudo. Isso significa que, se a taxa é boa, o mercado compra. E essa taxa subindo interessa muito ao mercado. Mas, por fim, a oferta foi baixíssima. O histórico desse título é em torno de 1 milhão de papéis. Nesse leilão, só 100 mil. 10% é muito baixo, 10% do histórico. Qual é a conclusão? Assim como na NTNB, o Tesouro IPCA, no pré-fixado com juros semestrais, o Tesouro Nacional também está colocando ali, ó, só para dizer que não realizou, está sondando o mercado com relação às taxas. E ele faz um leilão baixíssimo, baixíssimo. Por quê? Se ele coloca uma taxa boa, o mercado compra tudo. Vocês viram, 100% foi comprado. Bastou subir a taxa, estão comprando. E a comparação do Tesouro, então, pré-fixado com o Tesouro Nacional. Veja que na mesma data,
que eu coloquei lá, não é essa data aqui, é a mesma data, o Tesouro Nacional ofertou títulos, então, janeiro 31 estava 10,29, e no Tesouro Direto, 10,26. Veja que as taxas muito próximas, nessa mesma data, dia 26/8, vou até colocar aqui para ficar atualizado para você, no dia 26/8, a taxa do Tesouro Direto foi 10,26, e do leilão foi 10,29. Veja que está muito próxima ambas as taxas. Vamos falar agora da LTN. Se você gosta então do Tesouro Pré-fixado Principal, acompanhe agora o que aconteceu no leilão. Mas se você quer saber por que as taxas estão estressando, o que está acontecendo, está subindo, está caindo, a previsão de PIB, de Selic, assista aqui o nosso card. Expectativas de mercado. Semanalmente trazemos informações e já faço aqui um spoiler. Inflação subindo e PIB estabilizando. Entenda o que está acontecendo e como isso afeta o seu investimento. Tivemos aqui então LTN, pré-fixado com juros semestrais. O que aconteceu? Tivemos então aqui 3 títulos: abril de 22, julho de 23 e janeiro de 25. Essas foram as ofertas. Só que quando nós olhamos para o leilão anterior, veja que nós não tivemos demanda para 2 títulos. Só tivemos aqui para o julho de 23, que é um dos títulos ofertados. Opa! Julho de 23 agora, o Tesouro reduziu a taxa, saiu de 9,19 para 8,96. E o que aconteceu? A taxa caiu. Essas outras duas que aumentaram são em relação ao leilão de 15 dias atrás, que é abril de 22 e janeiro de 25, só para que nós possamos ter uma noção do que está acontecendo. Então, nesse caso, aumentou, mas o leilão mais recente está indicando que as taxas caíram. Com relação ao volume, o volume voltou a aumentar um pouco em relação ao leilão anterior, mas é um aumento ainda considerado muito discreto. E aí é que vem o detalhe. Todos os títulos foram comprados. Mesmo com essa taxa caindo, todos os títulos do pré-fixado principal foram comprados. E qual é o nosso entendimento a esse respeito? A taxa reduziu para o 2023, ou seja, o título mais curto aqui, aliás, o título médio de 2023 caiu, porque foi o único leilão realizado na semana anterior. Ou seja, quando nós comparamos com o leilão mais recente, a taxa caiu. Isso pode ser um indicativo que as taxas do próximo leilão também devem cair, porque quando nós olhamos aqui no site do Tesouro Direto, nós já podemos verificar que esse tipo de título vem caindo na última semana, ou seja, as taxas ofertadas para mim e para você já estão caindo. Se a gente colocar aqui, ó, pré-fixado, veja, chegamos lá no ápice, ó, no 2024, chegou a 9,92 e agora fechou na última sexta-feira 9,33. Opa, é um indicativo de que o estresse pode ter passado. Pode, meus amigos, nós não temos a certeza. Bom, segunda informação, a taxa dos demais títulos somente aumentaram em comparação ao leilão de 15 dias atrás. Então, é mais um reforço de que no próximo leilão essas taxas devem estabilizar. E em estabilizando, talvez o Tesouro oferte uma quantidade maior. Por fim, a oferta aumentou, mas de forma discreta, porque o histórico desse tipo de títulos é de 8 milhões de títulos e agora foi 450 mil, ou seja, pouco acima aí de 5%. 8 milhões era o histórico. E aí uma informação, mesmo com as taxas reduzindo, houve 100% comprado. Ou seja, o mercado pode estar entendendo também que o pior já passou. Bom, vamos então ao resumo principal. O Tesouro Nacional claramente reduziu a oferta, porque está entendendo então que as taxas estão reduzindo e vai aguardar um momento oportuno para avaliar se é melhor realmente retomar a oferta ou continuar ofertando esse título que nós vamos falar agora. Tesouro, então, Selic, a LFT, a campeã da oferta do Tesouro Nacional. É esse o foco, é essa a estratégia do Tesouro. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí aquele like, ajuda o canal. E se você está com alguma dúvida, escreva aí nos comentários qual é a sua dúvida. Se você escreve nos comentários, nós respondemos de forma escrita todas as dúvidas. Além de que a sua dúvida pode gerar aqui um vídeo específico desse nosso card. Qual a sua dúvida? Já temos várias dúvidas respondidas em vídeo. Assiste lá.
Vamos falar agora então do Tesouro Selic, ou LFT, que tivemos o leilão então agora no dia 26/8. O que aconteceu? Bom, o componente pré-fixado dele subiu. Veja, setembro de 23 era 0,1590 e agora subiu para 0,1627. Opa, deu uma subida boa. Já o de longo prazo, o componente pré-fixado, subiu para 0,30, aliás, permaneceu estável, 0,32. Então um subiu e o outro ficou estável. Vamos falar agora da parte principal, o volume ofertado. Repara comigo como o volume ofertado e o volume comprado aumentaram. Isso faz com que esse percentual, que é o percentual entre relação à oferta e à compra, aumente. Então veja, temos aqui a oferta de 3 milhões, na anterior 2.800.000, e aí se nós formos subindo aqui, você vai verificar que essa oferta só tinha caído. Então veja, historicamente está subindo, 2.200.000, e ela vem crescendo então em relação aos últimos leilões, 1,5 milhão, depois 2.200.000, depois 2.800.000. Então, nós verificamos aqui claramente, mas claramente mesmo, que a estratégia do Tesouro é ofertar, então, LFTs no leilão. E vamos verificar, então, qual foi a estratégia do mercado. Bom, primeiro falando desse componente pré-fixado que subiu no 2023, enquanto que lá no Tesouro Direto subiu o 2027 e parece que não para de subir. O que é esse componente? Está aqui, Tesouro Selic 2027. Como você já sabe, esse é um título que te paga a inflação, ou seja, a inflação não, a taxa Selic, a taxa de juros e mais um componente pré-fixado. Só que veja, o que está acontecendo está disparando esse componente mais uma vez. Veja que interessante. Isso pode ser um indicativo que no longo prazo o mercado espera que a taxa de juros suba ainda mais. Só que ainda o governo não tem esse entendimento. Quando você olhar aí o nosso card expectativas de mercado, você vai entender um pouco melhor. Os volumes seguem aumentando, como eu já falei para você, tanto o volume ofertado quanto o volume comprado. Qual é a conclusão clara, nítida aqui? O Tesouro Nacional focando na oferta de títulos da LFT, ou seja, títulos vinculados aos juros. A nossa taxa, então, aí de juros, a taxa Selic. E o mercado vai retomando aos poucos essa compra. Ou, em outras palavras, se a taxa Selic continuar subindo, vai crescer o interesse do mercado por esse título. E, aos pouquinhos, o mercado, então, vai retomando a compra. Lembrando que, na reunião do Copom, prevista para o dia 22 de setembro, o mercado já está precificando mais uma alta de 1,25 para conter a inflação. Meus amigos, vamos para o resumo final. Resumo final é esse. Qual é a estratégia do Tesouro? Foco na LFT. Claramente é isso que nós vemos observando nos últimos leilões. Com isso, é reduzir as ofertas dos melhores títulos se as taxas dispararem. Se as taxas voltarem a reduzir, a gente entende que o Tesouro Nacional pode voltar a ofertar, mas não na mesma quantidade que vinha fazendo. E aí ele vai testando então as taxas do pré-fixado e do IPCA para verificar se o mercado compra. O que é testando? Fazendo uma baixa oferta de título para ver como o mercado corresponde. E qual é a estratégia dos grandes players? Estão comprando aos poucos LFT, Tesouro Selic. E essa demanda vai aumentando na medida que a expectativa da Selic vai aumentando. Para os demais títulos, veja, NTN-B, o mercado sempre compra esse título próximo de 100% do que é ofertado. Então, grava aí, NTN-B, que é o Tesouro IPCA com juros semestrais. Lembrando que não temos leilão no Tesouro Nacional da NTN-B principal, ou seja, o IPCA principal. NTNF, o pré-fixado com juros semestrais. Qual é a reação do mercado? O percentual de compra depende sempre da taxa de juros da taxa desse título. Ou seja, se a taxa é boa, o percentual aumenta. Se a taxa dispara, compram tudo. E o LTN, o pré-fixado, compra historicamente quase tudo, exceto se as taxas disparam para baixo. Aí o mercado reduz um pouco esse tipo de compra. Está aí o resumo do último leilão do Tesouro Nacional. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que você olhe o que os grandes investidores estão fazendo para que você tenha aí uma noção maior do que você pode realizar. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.